Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Este que é o episódio 164 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer ou do seu ingresso virtual, porque você não vai poder entrar no estádio, assim como nenhum dos nossos torcedores vai. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, para mais um episódio de pré-jogo, e aqui a gente vai falar, claro, do que esperar desse Steelers e Broncos. Nosso jogo da semana 2 é a estreia dos Steelers no Heinz Field e pela primeira vez desde sempre, basicamente, sem torcida, o que vai ser uma coisa absolutamente esquisita, tá? Jogo 14 horas e tem breves notícias para passar aqui para vocês. Primeiro que Zach Banner teve realmente uma ruptura do ligamento cruzado anterior, ligamento de joelho, o famoso ACL, e deve estar fora da temporada. Já a qualquer momento vai sair a notícia de que ele vai ser colocado na Injury Reserve, ou seja, não joga mais, e Chuks Okorafor deve assumir a vaga como right tackle, assim como foi feito no final do jogo contra o Giants. Não há expectativa de que Matt Feiler seja movido de volta para right tackle, como ele jogou na grande maioria da temporada passada. Mike Tomlin já afirmou que ele vai ser, de fato, o left guard. 2 dos nossos guards estão machucados. David Castro ainda preocupa, ainda não treinou nessa quinta-feira. O Wisniewski entrou no lugar dele contra o Giants e saiu machucado no meio da partida. Também não treinou ainda. O caso de De Castro é de joelho e o Wisniewski é do músculo peitoral. Esse é bem grave e pode até deixar ele muito mais tempo de molho. Durante a partida contra o Giants, Kevin Dotson entrou e aí a gente está aguardando os últimos injury reports, os últimos relatos lá de Pittsburgh para saber se quem joga é De Castro, se ele vai estar recuperado para jogar nesse domingo, ou se Kevin Dotson mantém a sua vaga. Então a nossa provável linha ofensiva deve ser Villanueva como left tackle, Matt Feiler left guard, Marquise Pouncey center, Kevin Dotson guard e Chuks Okorafor como o right tackle. Tá? Já é uma linha bem mexida, tem 2 nomes novos. E se você considerar Matt Feiler como left guard, são 3 nomes novos. É uma movimentação muito grande para uma unidade que sempre teve bem coesa, sempre teve bem unida e por isso até teve no topo da NFL. Tá? Então vamos ficar de olho na nossa OL para enfrentar o Broncos. É um dos matchups que eu destaco, que a gente vai destacar nesse programa. Para manter a profundidade, o Steelers foi atrás de uma contratação, já que Zach Banner não vai estar disponível e além de Chuks não tem outro tackle disponível, a gente foi atrás de Gerald Hawkins. É um nome conhecido, foi draftado pelos Steelers e no ano passado trocado para o Tampa Bay Buccaneers. Uma troca pequenininha até, a gente mandou o Hawkins com uma escolha de 7ª e recebeu uma escolha de 6ª rodada, e no ano seguinte essa escolha é para 2021 e o Hawkins já está de volta. Então a gente vai ficar com o jogador e a escolha, aparentemente. Ele estava no practice squad do Houston Texans, mas enquanto o jogador não for protegido, você pode fazer essa transação. Então tá aí Gerald Hawkins de volta ao Steelers, ele já se anunciou que está de volta para a cidade e etc. Uma outra movimentação que a gente teve é o safety Curtis Riley, estava no practice squad e antes do Steelers poder fechar quem é que ele ia proteger, o Arizona Cardinals foi lá e contratou Curtis Riley do practice squad. É incrível o número de jogadores que saem de Pittsburgh indo para Arizona nessa liga, mas está lá indo Curtis Riley nessa direção. Ele foi contratado no meio, pro final da free agency agora de 2020, acabou que ele nem foi usado, nem entrou em campo como um jogador de Pittsburgh. Então, boa sorte Curtis Riley no Cardinals. Tem uma data comemorativa, chegamos a 1 ano da troca de Minkah Fitzpatrick, então desejar um feliz aniversário para você, amigo ouvinte, e vamos partir para o assunto principal desse programa, que é Steelers e Broncos. Vocês primeiro vão ouvir o meu papo com o Vitor Matheus, menino Vitor, lá do Broncast e do Broncos Brasil. A gente elencou, trouxe essa visão aí de como tá o Denver Broncos, de alguém que acompanha o nosso adversário, e na sequência, Ricardo e Germano entram para falar o que é que eles estão esperando para ver dessa partida, qual é o grande matchup na visão deles. Antes da gente partir para esse ponto, vou deixar os recados de sempre. Acessa lá o Twitter, o Instagram
e o Telegram, @BlackYellowBR, tá? Tem link para tudo isso no post, mas é muito válido lembrar que é onde você acompanha pra valer, é a cobertura jornalística que a gente tá fazendo dos Steelers, o Ricardo, o Zé, a Melina, estão sempre trazendo muita informação nesses 3 veículos. E não deixa de seguir o podcast lá no Spotify, deixar suas 5 estrelas no iTunes, deixa um recado, uma recomendação lá no iTunes também, porque isso ajuda a gente a subir nos rankings. A gente tem figurado bem nos rankings, tanto de futebol americano quanto de podcast de esporte, principalmente lá no iTunes, mas é sempre bom ter mais acesso a mais torcedores. Compartilhe com os seus amigos que torcem pro Steelers e provavelmente não conhecem o Black Yellow Brasil, tá? Então vamos lá, entrevista com o Vitor, depois as opiniões do Ricardo e do Germano. Um grande abraço. Beleza, então galera, para esse bloco aqui eu tenho como convidado, direto do Broncast, de Broncos Brasil, Vitor Matheus. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Danilo. Muito obrigado aí pelo convite, pra gente poder comentar um pouquinho sobre esse confronto, né, da semana 2 da NFL. É um confronto de times que tem uma certa rivalidade, né, são 2 dos maiores times da Conferência Americana. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos que vamos. Verdade, vocês já tiveram um gostinho de Broncast aqui no Black Yellow recente, até a gente falou episódio de rivalidade, jogos recentes entre Steelers e Broncos. Tem mais um capítulo aí para acrescentar nessa história e, claro, a nossa torcida espera que um capítulo feliz para os Steelers. Mas vamos falar de confronto então. O Steelers venceu na semana 1, venceu o Giants, e o Broncos ele perdeu para o Titans no segundo Monday Night Football. Os 2 times fizeram as 2 rodadas de Monday Night Football com um final bem esquisito, até a gente tem que lembrar isso daí. Em resumo, o que é que aconteceu naquele final de Broncos e Titans? Olha, assim, pra ser sincero, o jogo todo foi um pouco esquisito, né? O kicker dos Titans, o antigo New England Patriot, o Stephen Gostkowski, nome difícil, ele errou 3 field goals e 1 extra point, mas ele saiu de vilão e terminou como herói, acabou finalizando o jogo com um field goal bem curto até, mas a medida realmente não dava pra esperar da coisa dele ali, então ele acabou acertando, mas o jogo em si foi um pouco complicado, foi difícil porque os Broncos já estão lidando com muitas lesões, né? A gente perdeu o Von Miller praticamente pra temporada toda, jogamos sem nosso wide receiver 1, né? Então tivemos lesões durante o jogo, como por exemplo o nosso cornerback 1, AJ Bowie, que veio por troca, se machucou no primeiro tempo, a gente perdeu o Von Miller pra temporada, falei que a gente perdeu o nosso wide receiver 1 pra esse primeiro jogo, e que a gente lidou também com lesões durante o jogo, o AJ Bowie e o Philip Lindsay, inclusive os 2 estão questionáveis pros próximos jogos, né? Estão fora contra os Steelers. Você já mencionou inclusive a ausência do Courtland Sutton no primeiro jogo. Como é que tá a situação dele? E aí a gente até amplia para uma questão de jogo aéreo. O Steelers, há uma boa sequência de anos, é um time que pune bastante quarterbacks novatos ou recém-chegados à liga. É um time que a defesa é bem experiente nesse ponto. E aí, o que é que vocês estão esperando para essa questão de jogo aéreo? Drew Lock tem poucos jogos ainda como titular na liga. E a conexão dele com o que imagino que seja o wide receiver número 2, o Jerry Jeudy, e a sequência. Em relação ao Drew Lock, a gente tá bem confiante, para ser sincero. E a linha ofensiva fez um trabalho bem sólido. Era um ponto de interrogação nessa nossa temporada. O miolo da linha ofensiva é bem bom, eu digo que é um dos 10 melhores da NFL, falo sem clubismo isso, mas as pontas da linha realmente são um pouco complicadas, né? Garrett Bowles é um problema, já vem sendo um problema há muito tempo, mas o grande problema é o right tackle, o Elijah Wilkinson, que realmente não tá no nível da NFL, mas até que foi um jogo bem sólido da linha ofensiva, deu bastante tempo pro Locke poder fazer as jogadas, mas a ausência do Sutton realmente fez muita diferença. E em relação a ele, o jogo eu acho que tá 50% se ele jogar ou não. Eu digo que vai ser uma decisão no dia mesmo, ele vem treinando limitado, né? Então acho que para esse primeiro jogo para esse segundo jogo contra os Steelers, é bem provável que o Jerry Jeudy seja mais acionado do que ele foi no primeiro jogo. Ele que teve 2 drops muito feios, né? 2 drops que provavelmente custaram o jogo pra gente. Então o jogo aéreo realmente vai ter que ser a chave para fazer um jogo competitivo contra os Steelers, que tem um pass rush e uma defesa contra o jogo corrido excelente, né? Saquon Barkley que o diga. Então, realmente não sei dizer o quanto que a nossa linha ofensiva vai conseguir segurar. A linha ofensiva dos Giants não conseguiu segurar o pass rush de vocês e realmente foi feio. Pois é, são dois pass rushers de bem alto nível, no TJ Watt e no Bud Dupree, que contra o Giants enfrentou um calouro e um cara muito abaixo da média no Cam Flame. Particularmente, continua sendo essa expectativa. Se a gente vai enfrentar Garrett Bowles e Elijah Wilkinson, a gente continua esperando um bom jogo desses dois contra
a linha ofensiva. A diferença é que contra o Giants você tem a obrigação de entrar parando o jogo corrido primeiro. Se você diminuir o impacto do Saquon Barkley, você tem boa probabilidade de ganhar o jogo, deixando mais na mão do Daniel Jones. Ele até achou coisas interessantes na partida, mas não foi suficiente para ganhar o jogo. Contra o Broncos isso já não parece tão claro. Acho que, embora Philip Lindsay fora, Melvin Gordon é um bom running back e não seja um Saquon Barkley, é um time mais honesto, assim, é mais dividido ataque terrestre e corrido do que o Giants, me parece. Você tem essa impressão também? Eu também tenho essa impressão e, inclusive, né, se for parar pra pensar, o próprio Drew Lock, ele se mostrou um quarterback bem móvel nesse primeiro jogo. Ele já tinha mostrado isso na temporada passada, mas nessa ele se mostrou muito mais pensando muito melhor na jogada, né, saindo pro lado certo, o lado oposto da pressão. Inclusive tiveram 3 snaps muito bons dele nesse quesito. Então eu acho que essa é uma das diferenças entre ele e o Daniel Jones. Não que o Daniel Jones não seja móvel, ele até conseguiu escapar algumas vezes, mas ele é um cara que fica um pouco mais plantado no pocket e ele confia mais na proteção da linha ofensiva dele. Mas eu acho que o jogo corrido vai ficar um pouco de lado, principalmente se os Steelers começarem logo no começo, né, arrasadores e começar uma diferença de placar muito grande. Então eu sinceramente acho que vai ser um jogo mais voltado para as defesas. Acho que os ataques vão ter um pouco de dificuldade, mas acho que vai ser um bom jogo, para ser sincero. Não vou te confessar que não estou tão confiante para esse jogo contra os Steelers, porque a defesa é muito boa, a defesa de vocês. Então, assim, se a gente sair com a vitória, eu vou ficar muito surpreso, vou ficar muito feliz, mas muito surpreso acima de tudo. É isso. Você falou também que entre as ausências a gente tem uma do tamanho de um Von Miller, mas ainda assim, a linha defensiva, o sistema de pressão do Broncos parece bem interessante, principalmente quando se adiciona na free agency um nome como o Jurel Casey, tá? O Bradley Chubb ainda é um nome muito forte. Então, o que é que vocês estão vendo desse sistema de pressão, dessa linha defensiva front seven, principalmente contra uma OL dos Steelers que já tá bem mexida nessa temporada? Então, a gente comentou isso algumas vezes no Broncast, que o grupo de outside linebackers, né, de pass rush, de defensive ends, de uma forma geral, mesmo sem o Von Miller, é muito forte, né? Por mais que você perder um jogador como o Von Miller causa um impacto muito grande, o grupo que ficou, né, além do Bradley Chubb, a gente tem o Malik Reed, que está no seu segundo ano, que foi um jogador que a gente pescou ali entre os undrafted, que é muito bom. O Jeremy Attack terminou o ano muito bem ano passado, inclusive nesse último jogo agora contra os Titans conseguiu um sack, foi o único sack da partida, inclusive. Então, assim, isso não nos preocupa a ponto de ser, meu Deus, a gente não vai conseguir gerar pressão. Não, a pressão vai ser gerada, mas não do nível que seria com o Von Miller. Em relação ao miolo da linha defensiva, né, a gente tem 2 nomes muito bons no Jurel Casey, como você mencionou, e o Shelby Harris, que sempre acha ali um passe desviado, sempre atacando muito bem o quarterback. Então são nomes que não deixam a torcida assim ficar, meu Deus, perdemos o Von Miller, já era. Não, obviamente é triste você perder um jogador do nível do Von Miller, um dos melhores da NFL, mas a defesa ainda continua sólida. O que me preocupa mais mesmo foi a gente perder o AJ Bowie por aí 2, 3 jogos que dizem aí as notícias. Então me preocupa porque o grupo de wide receiver dos Steelers é muito bom, é muito underrated, né? Eu sinceramente gosto muito do Juju, acho que ele teve um ano abaixo no passado, mas questão do quarterback, né, ter sido Mason Rudolph, o outro lá, o Duck Hodges, né? Acho que isso influenciou um pouco, mas Deontay Johnson, calouro do ano passado, calouro, né, o Deontay Johnson, ele e o James Washington. Isso, James Washington. Calouros do ano passado. James Washington, terceiro anista, Deontay Johnson, segundo anista. Isso. É um grupo de wide receivers assim, inclusive é bem parecido com o dos Broncos, né? É um grupo jovem, mas é um grupo efetivo, né? Eu ainda acho que hoje em dia o Cortland Sutton tá um nível acima dos outros nomes, né? Ele e o Juju ali competindo para ser o wide receiver 1 entre esses 2 times, acho que é uma briga muito boa. Então a gente ter o nosso cornerback 1 fora, cara, é complicado. Por mais que os cornerbacks tenham jogado bem contra os Titans, mas é aquele negócio, né? Ficar sem a referência principal é sempre um problema. É isso, eu concordo plenamente com você nesse ponto. O Sutton realmente já se desenvolveu, para um ano de liga, ele se desenvolveu num nível bem interessante. E aí, a alta expectativa que tinha no draft do Judy não dá para tirar ele de qualquer conta. Acho que são dois grupos bem parecidos. E a gente fecha com a tua última preocupação, que estava com o AJ Bouye. Sem ele, o Broncos tem Justin Simmons, free safety, excelente nome.
mas os nomes além... E o Karen Jackson, strong safety, pela experiência, mas os nomes além deles não são tão divulgados pela liga. Preocupa vocês nesse nível? Não são nomes chamativos, né? O outro nome, além dos dois que você mencionou, é o Bryce Callahan, que já tá na liga aí há um tempo, principalmente jogou nos Bears com o Vic Fangio, né? Então é um jogador que joga muito bem no slot, é um jogador um pouco mais baixo, né? Então wide receivers um pouco mais fortes, um pouco mais pesados ele não aguenta, mas a gente draftou na terceira rodada o Michael Ojemudia, de Iowa, um jogador que me trouxe um pouco de preocupação, porque eu achava que ele não estava tão pronto para ser titular, mas me surpreendeu muito nesse primeiro jogo, fez um jogo bem sólido, poderia ter saído com uma interceptação se não tivesse sido a falta do Alexander Johnson. Então não é um grupo que me traz preocupação, mas quando enfrentam um grupo de wide receivers tão talentoso como o dos Steelers, aí o negócio já muda de patamar, né? Em relação ao Simmons e o Karen Jackson, os dois fizeram um jogo bem abaixo contra os Titans, principalmente o Justin Simmons foi muito mal, caiu umas 3 vezes no play action, e inclusive o último touchdown dos Titans, né, para mudar o placar para 13-7, né, que o Gostkowski errou o extra point, ele falhou feio na cobertura, né, ele ficou num deixa que eu deixo pro Karen Jackson e acabou cedendo um touchdown fácil pro Jonnu Smith, o tight end dos Titans. Então, espero que ele tenha um jogo bem melhor, porque ele tá em ano de franchise tag, né, ele tá jogando através da franchise tag, não conseguiu renovar o seu contrato, não conseguiu chegar a um acordo com o John Elway, mas eu acho que ele tem tudo para fazer um grande ano e espero que a impressão do primeiro jogo fique só lá no primeiro jogo mesmo, porque realmente foi feio. É isso, então a gente vai ficando por aqui. Deixa tuas expectativas finais, a forma do pessoal te encontrar na internet, Vitor, você e o Broncast. E, por favor, cuidem bem de Diontae Spencer, que o Steelers não teve a capacidade de manter no elenco final. Muito obrigado. É verdade, o Diontae Spencer é um bom retornador. Aparece em alguns snaps do ataque, mas ele como retornador é muito bom. Bom, para quem não conhece a gente, nós somos o Broncast, @Broncast_pod lá no Twitter. Esse, no caso, quem tá comandando a conta hoje em dia é o Pedro, meu parceiro de podcast. E eu assumi a conta do Broncos Brasil, @Broncos_BR. E eu já escrevia, fazia o podcast pelo Broncast e tudo mais, mas assumi a conta agora e a gente tá com um canal no YouTube também. Você pode achar a gente lá em Broncast, podcast dos fãs do Broncos Brasil. E é isso, a gente tem o nosso podcast no Fambonanet, que sempre um prazer a gente tá formando essa parceria. É isso, eu tô empolgado pro jogo, uma pena não ter transmissão da ESPN, mas a gente sempre procura ali no Game Pass. Como eu disse, eu imagino que seja um jogo que os Steelers entram como favorito, principalmente por jogarem em casa e por terem vencido o primeiro jogo, tô com uma moral um pouco maior, mas eu te garanto que não vai ser fácil. Esse time dos Broncos é bem mais competitivo do que o do ano passado e espero que seja um bom jogo para os dois lados e que vença o melhor. Se já for mais competitivo do que o de 2018, já pode botar a pulguinha atrás da orelha, porque foi vitória de Denver, né? Sim, é verdade. A gente ganhou aquele jogo com Case Keenum. Isso aí é lamentável pro lado de vocês. Pois é, rapaz, foram muitas memórias. E você, amigo ouvinte, se estiver ouvindo esse programa e ainda tiver tempo suficiente antes do jogo, vou deixar o link no post também do programa que a gente fez. No caso, foi com a Luísa e com a Ana Luísa, lá do Mile High Brasil, que foi lembrando grandes partidas entre Steelers e Broncos. Obrigado, Vitor. Você, amigo ouvinte, continua que a gente traz mais matchups para esse jogo. Olha, o meu matchup para essa partida vai ser a nossa secundária contra o ataque aéreo dos Broncos. Na minha opinião, a secundária ela não teve um bom desempenho contra os Giants. Ao contrário do front seven, que realmente foi muito bem, que teve muitas pressões, teve alguns sacks, conseguiu até mesmo 2 interceptações, eu não achei que a secundária teve uma atuação muito boa. Eu, durante vários momentos do jogo, fiquei preocupado porque a gente estava deixando e dando muito espaço para os wide receivers adversários. Realmente foi uma coisa que me preocupou bastante, inclusive os Giants conseguiam vários avanços bons por causa disso, principalmente contra a nossa defesa em zona. A gente realmente deixou muito espaço e eles conseguiram capitalizar em alguns momentos. Inclusive, aquele touchdown longo do Darius Slayton foi uma falha assim, gritante na marcação. O Steven Nelson, ele deu muito espaço para o Slayton. Quando você olha para o replay, você tem a impressão que ele esperava a ajuda do Minka no meio do
do campo e o Minka acabou mordendo em uma rota mais curta, mas enfim, foi uma falha da secundária que não pode voltar a acontecer, não pode voltar a ocorrer. Então, essas falhas que eles tiveram contra um ataque aéreo que não é dos melhores, tá? Eu não acho que o ataque aéreo dos Giants vá ser um dos melhores da liga ou alguma coisa até mesmo próxima disso, não acho. Então, por isso, me ligou aquela luzinha amarela de alerta quanto ao desempenho da secundária, porque no próximo jogo, na minha opinião, a gente vai enfrentar um ataque aéreo muito mais competente e muito mais perigoso. É um ataque extremamente jovem e extremamente promissor. Se a gente for pegar os nomes, a gente vai ver que o quarterback, o Drew Lock, está no segundo ano, o Noah Fant, que é o tight end, também está no segundo ano. Noah Fant foi o primeiro round e o Drew Lock foi o segundo round do draft de 2019. E quando a gente vai para os wide receivers, o mais experiente, entre aspas, dos titulares, vamos dizer assim, é o Courtland Sutton, que foi segunda rodada em 2018. Então, assim, ele tá indo apenas para a terceira temporada dele. Então, assim, é um cara também extremamente novo, um cara que sequer completou 3 anos na NFL, mas, sem dúvida alguma, é o principal nome desse ataque aéreo. E eu também gostaria, claro, de destacar mais 2 nomes. Primeiro é o Jerry Jeudy, que foi a escolha da primeira rodada desse ano, um cara que veio de Alabama, um cara que tinha um hype muito grande no college, um cara que é extremamente técnico, corre rota muito bem, tá? Teve problemas no último jogo contra o Tennessee Titans, foi, claro, o primeiro jogo dele na NFL, então é compreensível, ele tem uma dificuldade, dropou uma bola, sofreu um fumble, enfim, não foi o melhor jogo da vida dele, mas é um cara extremamente promissor e que já demonstrou no college ser muito capaz. Isso aí eu não tenho dúvida não, eu tenho certeza que esse desempenho dele contra os Titans vai ser uma exceção à regra, porque ele é um cara muito consistente. E também gostaria de destacar um cara que eu gostava muito na época do draft, que era o KJ Hamler, de Penn State. Ele é um cara um pouco mais baixo, um pouco mais franzino, mas extremamente rápido e elétrico. É o famoso deep threat, aquele cara que estica o campo, que as defesas têm que toda hora estar de olho nele, porque qualquer coisa ele pode queimar a nossa secundária, tá? É um cara que eu realmente gostava muito, continuo gostando, e até tô ansioso para ver ele em campo contra a gente, que aí eu vou ter uma chance real de assisti-lo, porque ele realmente é um cara que eu gosto bastante. E voltando ao Drew Lock, ele é um cara que teve 216 jardas e apenas um touchdown no jogo contra os Titans, e foram 22 acertos em 33 tentativas de passe, o que dá 66% de aproveitamento. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu fui ver os stats do jogo é que a maioria dos passes dele foram curtos. Ele não tentou quase que nenhum passe para mais de 15 ou 20 jardas, e todos que ele tentou ele errou. Então, assim, é um cara que provavelmente deve fazer a mesma coisa contra os Steelers, até mesmo pela questão da pressão do front seven. É um cara que deve tentar se livrar logo da bola. Então, a defesa vai ter que ficar atenta a isso, porque, como eu falei, eles têm recebedores muito interessantes, muito bons, muito promissores, que podem acabar fazendo estrago caso a nossa secundária ela não esteja atenta e caso ela não melhore a atuação do jogo contra os Giants, porque se ela fizer a mesma coisa que ela fez contra os Giants, eu creio que a gente vai sofrer mais ainda, porque a qualidade dos jogadores é bem diferente. Então vamos lá falar sobre essa partida contra o Denver Broncos, a estreia no Heinz Field dos Steelers na temporada. Heinz Field vazio pela primeira vez. Confesso como eu nunca vi um Heinz Field vazio, que ninguém nunca viu, na verdade, né? O pessoal do Steelers é uma das mais fanáticas presencialmente nos Estados Unidos, e sem o fator torcida, eu diria que é um dos times a se observar, é um dos times que procura sempre fazer o mando de campo. Então já estrear vazio dentro das situações que a gente vive hoje, obviamente, é a decisão mais prudente a se fazer. Então vamos ver como é que vai ser como é que vai estar o Heinz Field no domingo. E matchups que eu tenho para esse jogo dos Steelers e Broncos, eu tenho 2 que eu quero ver. O primeiro, eu estou bem curioso para ver pelo lado do Denver Broncos esse corpo de jogadores jovens e skill position formado por Courtland Sutton, Jerry Jeudy e o KJ Hamler. São 3 wide receivers extremamente interessantes, com potencial imenso. O KJ Hamler não jogou na segunda-feira, o Courtland Sutton também não jogou, só teve o Jerry Jeudy. E em campo, vamos acompanhar como é que vai estar o injury report do lado de Denver, mas são armas para o jovem quarterback
quarterback Drew Lock, extremamente interessantes para nossa defesa ficar de olho. Felizmente, nossa defesa é uma das defesas mais rápidas da NFL, tem pleno potencial e pleno atleticismo para conseguir conter esses jogadores, mas é sempre importante que os três tenham um playmaker ability muito forte, muito bom, que um toque na bola pode muito bem mudar o jogo, então muita atenção nesse sentido. Ainda tem o Noah Fant no tight end, que estreou muito bem na segunda-feira contra o Tennessee Titans. Para correr com a bola tem o Melvin Gordon, o Philip Lindsay não deve jogar, está lesionado, se lesionou na segunda-feira. O Melvin Gordon, que a gente já conhece, veio do Chargers, vai estar carregando piano lá em Denver, é o running back Tier 2 da liga, podemos dizer, não é o top, mas é um running back competente, já teve seus bons momentos na NFL, vai estar lá dando suporte pro Drew Lock. E o segundo matchup é o que eu queria mais chamar a atenção, que na segunda-feira, no jogo de Steelers contra o Giants, lembrou muito a defesa do Dick LeBeau, botando pressão e baixa pressão em cima de um quarterback jovem, e agora no domingo a gente vai estar enfrentando um outro quarterback segundanista no Drew Lock, e posso ter certeza que o Keith Butler vai fazer o mundo cair em cima dele no mesmo nível que foi o Daniel Jones, mas o matchup não é necessariamente a OL do Broncos com a defesa do Steelers, por consequência vai ser, mas o duelo entre o Keith Butler e o Mike Munchak. O Keith Butler tem de fato seus problemas, assim, fez uma boa temporada passada, embora alguns reportes digam que o Tony esteja se envolvendo muito mais na defesa, e eu acredito que sim. Mas o Butler, desde que assumiu a defesa dos Steelers, uma coisa vem sendo constante: pressão e mais pressão em cima do quarterback. Já são 58 jogos consecutivos com pelo menos um sack na partida. Acredito que a gente vai conseguir manter esse streak por algum tempo ainda, dentro do nosso poderio de pass rush. Mas isso é muito desenho, muitas boas chamadas que o Butler faz de blitz. Então a gente viu o Mike Hilton entrando, teve um sack na segunda-feira. A gente viu o Vince Williams, que é um dos melhores inside linebackers, entrando em blitz na liga também, com algumas entradas, explorando os gaps na linha do Giants. Então tem o Keith Butler, que já se mostrou ser um gênio por trás de blitz, versus o Mike Munchak, uma das maiores mentes ofensivas, em termos de linha ofensiva, na verdade, da NFL. Vai ser um duelo tático que eu quero muito, muito ver. A gente sabe que a OL dos Broncos, tecnicamente, tem os seus problemas, mas o Mike Munchak é um gênio quando se trata de linha ofensiva. A gente viu como ele transformou a unidade de linha ofensiva do Steelers enquanto foi o técnico aqui, e a gente lamentou muito. Então vamos ficar de olho como é que o Butler vai atacar essa linha ofensiva do Broncos no domingo, que um dos caminhos da vitória com certeza vai estar em também derrubar o mundo em cima do Drew Lock. Beleza? Domingo tem mais. Até lá, pessoal. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.